serviam. Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lá dessem, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte, sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora, despede, pois, as multidões para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e a passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E, tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo-os, os homens daquela terra mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. Vamos orar? Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Peça para que Deus fale contigo nesta noite. Pai, nós estamos diante da Tua palavra que nos confronta, palavra que também, ao mesmo tempo, traz quietude e paz ao nosso coração. Nós queremos, no nome de Jesus, pedir a Ti que Tu possas falar conosco nesta noite. Assim nós oramos na mediação de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.
se pudéssemos definir o ministério de Jesus com somente duas palavras, quais seriam as palavras que você usaria para definir o ministério de Jesus? Misericordioso e bondoso, amoroso e justo, perdoador e longânimo, enfim. Por se tratar de Deus, duas palavras, elas não são suficientes para definir Cristo em todos os seus atributos, em tudo aquilo que Ele é. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, há duas palavras que nós encontramos aqui, que elas saltam diante dos nossos olhos, quando a gente faz uma leitura mais acurada. A primeira palavra, que quando a gente lê o Evangelho de Mateus, você vai deparar com a palavra compaixão. Esta é uma palavra que Mateus, ele a repete sempre, para mostrar a nós que Jesus se compadece. Ele sente a dor do outro. Ele se coloca no lugar do outro e atende aos clamores daqueles que o buscam. E a outra palavra que você vai encontrar aqui neste Evangelho de Mateus é a palavra trabalho. Jesus é aquele que trabalha incansavelmente. Você vai perceber que não há momento do ministério de Jesus, uma vez que ele dá o start, em que você encontra Jesus, mesmo tentando descansar e não consegue, porque as multidões o cercam, para que ele, Jesus, pudesse servir a cada um daqueles. Quando Mateus escreveu este evangelho, ele escreve com o propósito de fazer com que os judeus já convertidos em Cristo pudessem ter a sua fé fortificada. Mas o evangelho também foi escrito para que aqueles judeus que ainda não tinham sido alcançados por Cristo, pudessem, por meio da leitura deste evangelho, conhecer Jesus e reconhecê-lo como o Rei, o Messias anunciado pelos profetas do Antigo Testamento. E quando nós chegamos no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, há uma mudança naquilo que Mateus está apontando para nós. A partir do capítulo 13 até o capítulo 20, Mateus vai mostrar para nós que Jesus agora, ele vai se retirando para as regiões mais isoladas. Por quê? Porque havia um propósito neste momento de Jesus separar-se, ou ter um tempo maior para discipular o seu corpo apostólico, os seus 12, para que estes 12 pudessem estar muito bem preparados para a missão que eles iriam desenvolver pós a glorificação e ascensão de Jesus. E neste evangelho, aqui a partir do capítulo 13 até o capítulo 20, você vai perceber que por 3 vezes Jesus vai enfatizar aos seus discípulos a sua morte, o seu sofrimento e a sua ressurreição, para que os discípulos não tivessem nenhuma dúvida quando isso viesse a acontecer. E quando isso aconteceu, todos o abandonaram, mas ele já havia alertado tudo isso. Então você vai ler neste evangelho, capítulo 16, versículo 21, capítulo 17, versículo 22, capítulo 20, 17 ao 19, Jesus preparando os seus discípulos para que eles pudessem desenvolver a missão que havia dado a eles. Neste capítulo propriamente dito, nós podemos encontrar também 3 grupos que são apresentados em todo o evangelho. E Jesus nos mostra a forma como ele trata com cada um destes. Você vai perceber a forma como Jesus trata com os seus inimigos. Você vai perceber a forma como Jesus trata com as multidões. E você vai também perceber a forma como Jesus lida com os seus próprios discípulos. Por isso, eu trago como tema para o seu coração e o meu coração nesta noite, o afastamento do rei. Jesus agora, ele vai gradativamente tentando buscar o momento e a oportunidade para discipular ou trazer para mais próximo os seus discípulos. E ele então começa a ensinar algumas lições a eles que eram importantes naquele contexto para eles e que são importantes para nós também nos dias atuais. A primeira lição que Jesus vai mostrar era a forma como ele ensina os seus discípulos e a nós como devemos lidar com os nossos inimigos. E você pode acompanhar isso aí, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo de número 13. E começa trazendo a nós a família de Herodes, ou Herodes Antipas. A família de Herodes, ela aparece nos 4 evangelhos e no livro de Atos.
E nós percebemos que o Evangelho nos apresenta primeiramente Herodes o Grande, aquele que iniciou essa dinastia, e que mandou assassinar todas as crianças de 2 anos para baixo, quando ele ouviu a notícia de que o rei dos judeus havia nascido ali, próximo de Jerusalém. A gente acompanha a história de Herodes Antipas e você sempre vai ver este personagem em cena. Depois vem Herodes Antipas, que é este do texto. Ele é filho de Herodes o Grande e ele manda decapitar João Batista. Depois vem Herodes Agripa. Herodes Agripa é neto de Herodes o Grande. Ele foi o Herodes que mandou prender Pedro e decapitar Tiago. Atos capítulo 12, versículo de 1 a 2. E aí entra na história Herodes Agripa II, que foi bisneto de Herodes o Grande, que julgou Paulo, conforme está registrado em Atos capítulo 25, versículo 13 a seguir. Então toda a dinastia herodiana, eles foram duramente hostis com os judeus e perseguidores ferrenhos de Cristo Jesus e dos seus discípulos. E aqui nós começamos a perceber que Jesus, ele ensina aqueles discípulos no passado a nós como nós devemos tratar com os nossos inimigos. E aqui, lógico, Mateus, com muita maestria, ele vai apresentar Herodes Antipas, que era culpado de incesto, pois ele se casou com a Herodias, que era esposa do seu meio-irmão Filipe I. Então Herodes, ele primeiramente deu ouvidos ao seu próprio coração, ele deu vazão à sua tentação, entregou-se ao pecado, mas Deus não deixou de adverti-lo. E Deus levanta o profeta João Batista para advertir a este rei. E João não tem meia mensagem, com João não tem vamos fazer de conta. João, ele é incisivo naquilo que ele diz ao rei: você está em pecado, não te é lícito possuí-la, você precisa mudar de vida. Isso desagradou sobremaneira ao rei, isso desagradou sobremaneira a Herodias, que esta, de uma forma ardilosa, ela arquiteta um plano e ela coloca este plano em ação para que ela pudesse alcançar o intento do seu coração, que era por fim a vida do profeta João Batista, por ter falado a verdade. Então aqui nós encontramos primeiramente Herodes sendo advertido pelo próprio profeta João Batista, mas a gente também vê Herodes sendo advertido pela sua própria consciência. Capítulo 14, verso 1 e 2, olha o que Herodes está dizendo: por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Aquele o qual eu decretei a sua morte, ele agora volta para me incomodar. Ele ressurgiu dos mortos. Aí a consciência deste rei estava inflamada porque a palavra de Deus causou este sentimento no coração e na consciência deste rei. Assim, nós olhamos que Herodes e Herodias, eles armam todo um plano, e esse todo o plano arquitetado tinha a anuência da liderança judaica, que também tinham, muitos deles, o mesmo desejo de Herodes Antipas e de Herodias, por fim, ao ministério de Jesus. E Herodes temeu primeiramente a ordenar a morte de João Batista, porque João, ele era considerado o profeta, dentro do seu contexto. E assim nós olhamos que a reação de Jesus, diante daquilo que foi organizado, e que chegou à sua consumação na decapitação de João, Jesus, a sua atitude é de tristeza e de cautela, conforme o verso 12 e verso de número 13. É interessante, queridos, que o menor versículo da Escritura, no Novo Testamento, diz: Jesus chorou. E poucos perguntam, por que Jesus chorou? Será porque Jesus chorou porque ele amava a Lázaro, porque Lázaro era um dos seus amigos mais chegados? Será que esse foi o único motivo? Ou porque Jesus se condoeu e teve uma compaixão aguda de Marta e Maria? Jesus chorou porque, diante daquele cenário da morte, Jesus viu qual foi a tragédia instaurada na queda, na desobediência de Adão e Eva.
Porque o homem foi criado para a eternidade e para relacionar com Deus para todo sempre. O homem estava na sua condição de perfeição. Então o homem conscientemente se rebela contra Deus, peca contra Deus, e a sua atitude trouxe um caos não só à humanidade, mas a todo o cosmos. Este é um dos motivos que Jesus chora. E a morte de João Batista, Jesus se retira para um momento de isolamento, porque a dor da morte causada ao coração de Deus, ela tem um impacto muito maior do que no nosso coração. Não estava morrendo somente o seu primo, estava morrendo aquele que o próprio Cristo, juntamente com o Pai e o Espírito, ordenou que ele seria aquele que viria preparar o caminho para o Messias, para o Rei. Não era um qualquer que estava morrendo. Jesus dá testemunho de João, e Jesus diz que nasci de mulher, nunca jamais nasceria um homem do quilate de João Batista. Então esse momento que Jesus retira, e mesmo nesse retiro ele não tem tempo suficiente para chorar ou para passar aquele momento de dor da morte de João Batista. Mas nós encontramos, queridos, algumas lições importantes que nós devemos olhar para o texto e tirar lições delas. Primeira atitude de Herodes Antipas, de Herodias e sua filha, eu já disse aqui. Nós temos um rei que conscientemente não reconheceu o seu pecado, embriagado diante de uma festa que ele promove, ele faz uma promessa inconsequente. Nós temos uma mulher com um ódio mortal no seu coração por causa do seu pecado apontado, por isso ela se dispõe a eliminar o profeta, aquele que fez a denúncia. Temos uma jovem adolescente sendo manipulada pela sua própria mãe para que um plano macabro fosse concretizado. E você pode perceber que o pecado tem esse poder. O pecado, ele tira o senso de responsabilidade, de temor. O pecado atiça a ira e traz no bojo final a morte. E aí, diante deste quadro, eu pergunto a você, como lição prática para a sua vida: até onde você está disposto a reconhecer que é pecador? E que perdão para nossos pecados, o meu e o seu, só podemos encontrar em Jesus Cristo. Porque, queridos, nós precisamos atentar para a natureza depravada que nós temos. Nós temos sido bombardeados por uma falsa heresia de que nós somos bons. Em algumas igrejas está quase que proibido falar de pecado. A mensagem tem que ser soft, suave, para não incomodar os irmãos. Para com isso. Deus não brinca em apontar o dedo para nós, porque essa é a nossa condição, e o nosso coração depravado tem que nos levar a reconhecer que somos pecadores, e não só isso, confessar que somos pecadores diante dele, e reconhecer diante de um dos outros que somos pecadores. E por causa dessa natureza é que nós tropeçamos, falhamos com Deus, falhamos uns com os outros. É por causa do pecado que os problemas acontecem na igreja. Então nós precisamos ter cuidado para que o pecado não venha nos cegar, ao ponto de nos fazer renegar a nossa natureza depravada. Somos salvos em Cristo, sim, mas continuamos pecadores. E se nós não cuidarmos do nosso coração, a gente vai chegar ao ápice do pecado, como Herodes Antipas, Herodias e a sua filha jovem adolescente, ou fazer coisa muito pior, até mesmo no nome de Jesus, ou no nome de Deus. Mas a gente também aqui encontra a atitude de João Batista. Nós olhamos para João Batista, e que mesmo tendo a sua vida ameaçada de morte, ele não deixou de apontar o pecado do rei. Você teria essa ousadia? E não só do rei, de todos aqueles que ouviram a mensagem de João Batista. A mensagem era: arrependei-vos, raça de víboras, arrependei-vos. Diante da atitude de João, eu pergunto para você: até onde você está disposto a denunciar o seu pecado e o pecado do outro? Porque uma coisa, irmãos, é reconhecer o nosso pecado, a outra coisa é a gente entregar o nosso pecado.
A gente chegar para um irmão, para a liderança da igreja e falar: irmãos, eu estou neste pecado, nessa condição, eu preciso de ajuda, e às vezes até mesmo de disciplina. Porque a disciplina é um dos sinais da igreja que anda segundo a Escritura. E se tem algo que tem sido abolido das nossas igrejas, tem sido justamente a disciplina. Como se Deus não nos disciplinasse. Quando você fala de disciplina hoje, você é até cancelado nas redes sociais. Não, meu, que isso, pastor? Não se pode. Ora, Deus aplica disciplina para a nossa correção e para que a gente se dê bem na vida. Então, a outra coisa é quando a gente vê outro irmão em pecado. Irmão, eu já cansei de ser abordado por irmãos e irmãs. Pastor, ó, irmão lá, essa condição, tá, tudo bem, irmão. Você está fazendo uma denúncia ou você está fofocando? Porque se for denúncia, faça o documento e vamos para o conselho para disciplinar. Se for fofoca, você vai ser disciplinado por fofoca. Comigo a história é bem curtinha assim. Não, mas ele é o filho do... Ele é a filha, ou ele é o pastor. Ora, irmãos, no dia que vocês me verem cometendo algum pecado, passivo de disciplina, e se vocês não me denunciar e levar ao presbitério de que eu estou falho e preciso de disciplina, vocês vão estar em pecado com Deus. Porque no dia que eu ver vocês nessa condição, pode ter certeza, vocês vão para o conselho e vão prestar conta. Então, andar com Cristo é algo caro. Não é algo que nós podemos levar na brincadeira, porque o pecado é algo sério que tem que ser tratado na igreja com muita seriedade. Mas nós devemos entender que diante desse caos, nós temos a atitude de Jesus. Um Deus longânimo, bondoso, perdoador, que a despeito de nós, nos perdoa. E aqui nós percebemos a sensibilidade de Jesus, primeiro a morte de João Batista, o profeta, este qual se cumpriu as profecias de Malaquias capítulo 3, versículo 1, Isaías capítulo 40, versículo 3, este Cristo que a despeito de nós, conhecendo quem nós somos, Ele está sempre pronto a nos perdoar quando nós confessamos os nossos pecados de forma sincera. E diante da atitude de Jesus, eu pergunto para você, num período em que a banalização e a negação da morte estão numa curva ascendente, qual tem sido sua atitude diante desta triste realidade? Primeiro é da realidade da nossa natureza depravada diante de Cristo, e segundo é da realidade da própria vida e da morte. Jesus sempre nos fez tratar com a vida e com a morte com muita seriedade, porque querendo você ou não, você recebeu a vida e você passará pela morte, a não ser que você seja arrebatado antes desse encontro. Mas você sabe qual que é a grande bênção? A morte já foi vencida por Jesus. Vocês entendem a diferença? Quando você lida com a morte, tendo Cristo como centro da sua vida, tudo é diferente. Não é porque você vai deixar de sentir, não é que você vai deixar de chorar, não, é porque você tem consolo e conforto da fonte das fontes, daquele que sabe o que é a morte, pois Ele se entregou, morreu por mim e por você. E a outra pergunta é, onde você tem buscado consolo e conforto? Foi dito hoje pela nossa irmã Ieda, que alguns irmãos preferem buscar consolo e conforto no livro de autoajuda do que na própria Escritura, ou no próprio Cristo. Para onde nós estamos indo? Nós estamos no caminho contrário, na contramão de tudo. É por isso que nós precisamos, queridos, olhar para a Escritura e perceber como a Escritura trata com as questões que nos envolvem. Nós também podemos perguntar diante desta realidade, como você tem tratado aqueles que te perseguem? Gente, nós estamos falando de Deus. Se tem alguém que poderia pôr fim de imediato e evitar a decapitação de João, de Tiago, prisão dos seus apóstolos, era Cristo, ou não? Mas Jesus sempre nos mostrou agir condicionados a esperar em Deus, porque Deus é que luta por nós, e a vingança pertence a Ele. Então, como que você tem tratado aqueles que te perseguem, te caluniam ou te prejudicam? Você tem ido para
o ringue, o octógono. Você não tem levado desaforo para casa. Você confia de fato em Deus, que Deus está lutando por ti e que a vingança pertence a Ele. Porque às vezes nós perdemos tempo demais brigando um com o outro. Brigas que não terminam nunca. Sai geração, entra geração, e algumas igrejas que vivem dentro de uma batalha homérica, sem fim, porque ainda não entenderam qual o papel que eles têm que desenvolver dentro daquele contexto em que eles estão inseridos. Então, em primeira mão, nós olhamos aqui, queridos, a forma como Jesus ensina a lidar conosco, nossa natureza depravada, com a realidade da vida e da morte e com os nossos inimigos. Mas também, aqui, a forma como Jesus nos ensina a lidar com as multidões. Você vai olhar para os 4 evangelhos, você vai perceber que as multidões não davam folga para Jesus e nem para os seus discípulos, em nenhum momento. E por que que eles iam até Cristo? Porque Cristo era aquele que podia proporcionar a eles aquilo que eles queriam. Alguns queriam somente ser curados, outros queriam ser somente alimentados, ou servir àquele que estava sendo anunciado como rei, e de fato é rei, mas por interesses pessoais, próprios. Poucos foram aqueles dentro da multidão, como aquele leproso de 10, um leproso, quando recebe a cura, voltou para agradecer a Cristo, e recebeu muito mais do que ele esperava, porque é muito maior que a cura que foi realizada naquele indivíduo. Ele recebeu a salvação ofertada por Jesus Cristo. Então aqui, capítulo 14, versículo 14 ao 21, capítulo 14, 34 a 36, nós encontramos Jesus e seus discípulos num trabalho incansável, e tanto Cristo como os seus discípulos necessitavam urgentemente de um momento de descanso. E quando Jesus ordena para que eles se retiram para o outro lado da margem do mar da Galileia, eles chegam lá, as multidões percebem que eles estão indo para aquela direção, e chega lá, a multidão está esperando. E Jesus não tem tempo para chorar a morte do seu profeta. Jesus, ele não tem o momento para orar para o Pai, recebendo consolo no seu coração. Porque Jesus, ele aplica literalmente aquilo que ele disse nesse mesmo evangelho, no capítulo 20, versículo 28. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele sempre compadeceu, tanto da multidão, como também de indivíduos. E essa palavra compadecer significa, literalmente, condoer-se por dentro, e é muito mais forte do que apenas um ato de solidariedade. E este tema, como eu disse, é um tema recorrente no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 36, Jesus olha as multidões e se compadece, porque vê aquela multidão como ovelha que não tem pastor. Você vai encontrar, Jesus se compadece da multidão e por 2 vezes multiplica pães. Você vai perceber que Jesus também se compadeceu de 2 homens cegos, capítulo 20, versículo 34, e de um leproso. Ou seja, Jesus se compadece tanto da multidão, como também de indivíduos. E nesta passagem, Jesus assiste a multidão, fica tarde e não tem como a multidão ir embora e precisa ser alimentada. Esse é o cenário, e vocês conhecem todo o cenário. E Jesus, querendo ensinar uma lição aos seus discípulos, diz: providencie alimento para eles. Porque João diz, capítulo 6 de João, que Jesus sabia o que ele ia fazer naquele momento. Os discípulos aqui não sabiam. E os discípulos sempre preocupados em contornar a situação com seus próprios meios, tendo Deus ao lado e sempre à disposição. E nós somos assim também. Ou seja, ao ponto que diante daquele cenário, tudo se concorre para que 5 pães e 2 peixes foram apresentados, e Jesus multiplica aqueles alimentos para 5.000 homens, né, fora mulheres e crianças. Mas o mais interessante, querido, é a forma como os discípulos, eles tratavam as multidões. Não foi uma vez que os discípulos disseram para Jesus: manda eles embora, ou tentaram impedir que alguém chegasse em Jesus.
Então Jesus, ele ficou observando quanto os seus discípulos tentavam buscar solucionar algumas questões com seus próprios meios, deixando de recorrer a ele. E ele então entra em cena e ele multiplica os pães. É interessante que, depois deste ato, capítulo 14, 34 e 36, diz que Jesus, ele vai para a cidade de Genezaré, chega ali a uma multidão aguardando Jesus novamente, mais trabalho, mais cura, e todo o cenário se repete. Baseado nesse milagre da multiplicação, nós podemos tirar algumas lições importantes que os discípulos lá deviam entender e nós também nos dias atuais. Primeira lição prática para mim e para você. Precisamos entender definitivamente que se existe alguém que tem o poder de nos transformar de dentro para fora, esse se chama Jesus Cristo. Querido, nós estamos com a Bíblia aberta diariamente, todos os dias, e a gente relê e lê Jesus operando sinais, prodígios, maravilhas, milagres. Não há nenhuma sombra de dúvida de que este é Deus e é este que pode nos transformar de dentro para fora. E por que nós precisamos dessa transformação? Para olhar para Ele e entender definitivamente quem Ele é. Para ser tirado da nossa mente, do nosso coração, qualquer sombra de dúvida a respeito dEle. Quanto mais conhecermos a Ele, mais conheceremos a nós mesmos. Mas também nós precisamos entender definitivamente que se existe alguém que tem o poder de multiplicar o que temos, é Cristo. Jesus, ele repete para aquela geração: parem de viver ansiosos. Mas parece que nós não ouvimos esse ensinamento. Parece que nós esquecemos aquilo que o Jonas acabou de dizer. Deus, ele é todo poderoso. E existem momentos, queridos, que nós damos muito mais valor naquilo que nós podemos fazer, e quando a gente esgota todo o nosso recurso, nós recorremos a Deus. Se fizéssemos o inverso, teríamos muito menos problemas e ansiedade para enfrentar. Então, precisamos parar de sermos ansiosos, egoístas, e entregar tudo que temos e que somos nas mãos de Deus despreocupadamente, porque com Ele, com Cristo, pouco se transforma em muito. Também precisamos entender definitivamente que o desejo de Cristo é que continuemos a alimentar os necessitados. Marcos e Lucas vai dizer que antes desta multiplicação dos pães, Jesus tinha acabado de enviar os 12, e eles voltam com um relato para Jesus, dizendo o que tinha acontecido na missão proporcionada a Jesus. Jesus ensina aqueles discípulos que Deus tem poder para alimentar fisicamente e espiritualmente. E quando João narra este episódio, João vai concluir a palavra de Jesus ao dizer: eu sou o pão de Deus que desceu do céu. Quem tem fome, come de mim, porque quem comer de mim jamais terá fome. Nós temos essa responsabilidade de continuar alimentando com a palavra, o genuíno evangelho, irmãos, que está na nossa mão, porque as pessoas estão sedentas e famintas de Jesus Cristo. Podemos assim então partir para o terceiro grupo, que é a forma como Jesus lida com os seus discípulos. Não é aqueles lá somente, é com você hoje, é comigo agora. E a forma como Jesus trata com os seus discípulos é cuidado e preocupação. Preocupação porque nós somos obtusos, como era Pedro e João, demoraram para entender o que foi proporcionado a eles de ensino e de missão. Nós não somos diferentes. Jesus, ou o próprio Deus encarnado, ele se preocupa tanto conosco, ao ponto de nos assistir de forma individual. E muitas vezes nos pegando pela mão, como se fôssemos crianças, e nos conduzindo para que a gente não quebre a cara, ou que a gente não desvie do caminho. Então, neste bloco do Evangelho, capítulo 14, Mateus relata que após o exaustivo trabalho da distribuição, Jesus ordena um momento de descanso para os seus discípulos, enquanto Jesus ficou para despedir as multidões. A seguir, ao cair da tarde,
aí sim Jesus ele tem um tempo para orar, para ser consolado pelo Pai, para refletir diante de tudo aquilo que havia acontecido dentro do próprio capítulo, a morte de João Batista e tudo mais. Na travessia do mar da Galileia, o mar de Genezaré, que é pequeno, os discípulos deparam com um obstáculo natural, que o barco está sendo empurrado por ondas impelidas pelo vento, que eram desfavoráveis à embarcação. Devem lembrar que dentro daquele barco, no mínimo, tinha 4 pescadores profissionais, homens que conheciam aquele mar como poucos. Mais uma vez, a gente percebe que Jesus está sempre disposto a ensinar lição a mim, a você e aqueles no passado. Lembra que Jesus tinha tido um episódio com Jesus no capítulo 8, dentro de um barco? Eles no barco com Jesus, o mar revoltado e eles jogando tudo para fora, desesperados, e Jesus no barco com eles, Deus no barco. E depois, quando cessou tudo que eles não tinham, todo o recurso, vamos recorrer agora a Jesus. Senhor, nos salva. Primeiro Jesus testa aqueles indivíduos, no barco, dentro da embarcação. Agora Jesus está fora da embarcação. E diz que para 5 horas da manhã, aqueles discípulos já aos 5,5 km a 6 km de distância, Jesus vem andando por sobre o mar, que é prova de que Ele é Deus. E quando os discípulos o vê, ficam aterrados e gritam, é um fantasma. Já parou para perguntar por que eles tomaram e tiveram essa atitude? Diante de um momento que era contrário a eles, desfavoráveis. É porque eles não estavam esperando Cristo. E nós sempre agimos dessa forma. Quando eles veem Cristo andando sobre o mar, eles ficam apavorados ao ponto de dizer e afirmar que era um fantasma. E diante deste bloco, eu quero trazer algumas lições práticas também para a gente, dentro daquilo que proponho a esta noite. Primeira lição prática para mim e para você. Precisamos aprender definitivamente que na adversidade temos um Deus que intercede por nós. O texto diz que enquanto eles estavam no mar, Jesus estava onde? Orando. E diz que o texto diz que Jesus viu a dificuldade dos discípulos. Obviamente, queridos, que Jesus não faz nada despropositalmente falando. Enquanto aqueles homens estavam convictos de que Cristo, por não estar com eles, tinha abandonado eles, Cristo estava intercedendo por eles, como está intercedendo por você agora. A Escritura diz que nós temos um intercessor que intercede por nós, Cristo. Então vejam que nós, às vezes, olhamos para Deus e culpamos Deus de algumas atitudes, que a falha está completamente em nós, porque em Deus não há falha nenhuma. Então, o mestre estava vendo os discípulos naquela situação, e não há aqui a mínima ideia de que Jesus os havia abandonado. Versículo 24 a 25 vai dizer isso para nós. Versículo 25, sendo Deus, Cristo intervém na hora dele, na maneira dele. A 4ª vigília, já para quase 5, 6 horas da manhã, o mar empolado, eles remando, a onda contrária, vento contrário, e Jesus então, na hora dele, no tempo dele, está com eles, no momento correto. Há outra lição que nós podemos também aprender aqui, precisamos aprender definitivamente que na adversidade, Cristo sempre nos ensinará a crescer. Por que você duvidou, homem de pequena fé? A lição de Jesus era, mais uma vez, fazer com que aqueles homens crescessem na fé, que é o que nós precisamos hoje. O problema nosso, irmão, não é porque nós não temos fé, porque a fé é de onde Deus dá a nós. O nosso problema é que nós não exercitamos a fé. Temos uma fé diminuta. E não cremos que Cristo é suficiente, capaz, poderoso, Deus, para intervir desta forma na nossa vida. Deixa eu ir até onde tu estás. Jesus disse para Pedro, venha.
E diz que Pedro foi e andou sobre as águas. Ora, o texto é muito claro nisso aí. Não vou nem narrar, o Pedro olhou para a adversidade, tirou os olhos de Jesus, aquela questão toda. Porque a minha questão e a sua é, a nossa fé é pequena demais, diante das adversidades, ou em qualquer momento da nossa vida. Também nós podemos aprender outra lição. Aprender definitivamente que na adversidade, Cristo nos ajudará até o fim. Até o fim, não é no começo, ou no meio, ou quando a gente já resolveu, Cristo, não, irmãos, é do começo ao fim. Muito antes de você pensar que Ele está agindo, Ele está agindo. Muito antes de você pensar que Ele está intercedendo. Muito antes de você pensar que Ele está lutando, Ele está lutando. Muito antes de você pensar que está protegendo. A ação de Deus para comigo e você é 24 horas. Vocês entendem a diferença? É até o fim, é versículo 32, versículo 33. Nós não recebemos uma meia assistência de Deus, é assistência completa. E por que Jesus age desta forma? É para definitivamente gravar no coração daqueles homens, e no nosso hoje, que Ele estará conosco como Ele prometeu, até a consumação dos séculos, ou dos tempos. Eu falo isso, irmãos, e aqui eu chego a mais uma aplicação. É isso aí mesmo. É que, quando a gente olha para alguns textos da Escritura, e aqui eu estou encerrando, nós precisamos definitivamente aprender de uma vez por todas, que aquelas heresias que a gente escuta ou estudamos na escola dominical, ou aqueles que foram ao seminário, ou aqueles que historicamente, na história, estudaram algumas heresias, como o arianismo, que o reverendo James citou muito bem aí, nós pensamos que esse tipo de heresias, elas não nos prejudicam, mas elas estão no nosso dia a dia, e elas minam a nossa fé, e ao minar a nossa fé, ela nos rouba de nós a visão real que nós temos que ter de Jesus, a percepção real de quem Jesus é. Não é só o fato de Jesus ter ido à cruz e sofrido por mim, ter sido moído por mim e por você, não, é muito mais que isso. É Deus esvaziando de quem Ele era, da sua glória, e se encarnando para ser moído por mim e por você. É Ele proporcionando a mim e a você, sendo cravado onde eu deveria estar e você também. É Ele dando a mim e a você o céu, querido, para todo sempre, onde por mais esforço, por tudo que você fizer na sua vida, por séculos a fim, se você tivesse vida, você não jamais conseguiria com a sua própria força. Olhe para Jesus, reconheça como Deus, e ainda trago um desafio além desse para os irmãos. Se tem alguém aqui nesta noite que ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, querido, querida, hoje é o dia de você entregar sua vida a Jesus. Não fique com medo, porque Ele é Deus, e Ele pode mudar a sua vida a partir de agora. Dito isto, peço para que você feche seus olhos, curva a sua cabeça, e vamos orar no nome de Jesus. Deus poderoso, nome sobre todo nome nós cantamos, que eras, que és e que há de vir, o nosso mediador, o nosso Rei Messias, aquele que proporcionou tão grande salvação gratuita para nós, com preço muito alto a Ele, ao ponto dele entregar a sua própria vida, para que tivéssemos vida. Que o Senhor nos dê uma visão correta, Senhor, do Deus Trino, onde não há hierarquia entre a Trindade, onde não há um maior e nem menor. Deus Trino,
é o Deus da mesma essência, mesmo poder, mesma soberania. Ó Deus, nos faça ter esta compreensão real, não só do sacrifício de Jesus, mas de toda a obra do Deus Trino, realizada em nosso favor, a despeito de nós. Oramos no nome de Jesus. Amém. Vamos à ceia do Senhor.